Olá, meus irmãos, paz eterna para todos, melhor noite aí para você. Não sei que hora que você vai ver essa mensagem, mas é um prazer estarmos aqui mais uma vez juntos para compartilhar um texto nessa noite. Agradecer pela sua vida, mais um ano que nós temos entrado aí, e mais uma vez o povo vai começar as profetadas de novo, né? Que Jesus está voltando, que a guerra está vindo, já veio, já está acabando e nunca que veio. Você que não é inscrito, escreve aí, dá um joinha, divulga essa mensagem, aperte a opção todas. Um feliz 2023, né? Para todos que vão entrar aí nesse ano, nessa perspectiva de melhora, mas melhora mesmo é só quando você entende o reino eterno de Deus e tenta desfrutar dessas maravilhas. Meus irmãos, estamos com um tema aqui nessa noite. Se Jesus não veio, todos os discípulos era falso. Por quê? Porque toda a escritura ela baseava em uma história para aquele primeiro século. Eu me lembro quando eu era novo, ainda sou novo ainda, né? A minha mãe dizia, 1000 chegará, mas 2000 não há de passar. Para eles esse era até um versículo bíblico, mas isso nunca estava escrito. E o ano foi passando, né? As religiões foi surgindo, o evangelho tem 100 e poucos anos no Brasil, e a tradição sempre vem desacreditando naquilo que eles acreditavam. Não pode jogar bola, não pode tirar a sobrancelha, não pode usar short, não pode. Hoje raramente você vê essas religiões sustentando esses parâmetros, um peso que eles colocavam nos outros, e hoje muitos não conseguem carregar esse peso. Mesma coisa é a vinda de Jesus. A vinda de Jesus, quando é que a religião vai acordar? Se é que isso vai ter um fim um dia? Para nós que entendemos que isso tudo é furada hoje, nós já desfrutamos do reino eterno de Deus, mas muitos vai começar o ano com essa Jesus está voltando. Meus irmãos, tira o cavalinho da chuva. Jesus nunca vai voltar, porque ele foi para onde? Ele é Espírito e a Bíblia diz que ele mora em nós. Mas se a Bíblia diz que ele voltaria, disse que ele voltaria com juízo em Jerusalém. Então, se os discípulos, se Jesus não veio, todos aqueles discípulos, eles eram falsos. Porque se um profeta, se um homem de Deus falasse uma palavra revelada por Deus, e se ela não cumprisse, aquele profeta seria morto, ou era tido como um falso profeta. Deuteronômio 18, 20. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome algumas palavras que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Versículo 21. E se disserem no teu coração, como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor falou? 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com presunção. A falou o profeta, não o temerá. Então aqui nós vemos em Deuteronômio que se o profeta falasse alguma profecia, e se aquela palavra não se cumprisse, como é que as pessoas iam entender ou iam descobrir que aquela palavra não estava vindo do Senhor?
Será que os ouvintes daquela palavra iriam esperar 100 anos para aquela palavra se cumprir? Será que eles iam esperar 2.000 anos? Ou aquelas profecias eles tinham que ver se cumprindo ali para eles entenderem que o profeta era verdadeiro? Não existe uma profecia, meus irmãos, de mais de 2.000 anos. Isso tudo é ilusão. O máximo que uma profecia durava lá, segundo o profeta, era uma geração. Livro escrito é outra coisa. 1 João capítulo 2, versículo 18, que vai dizer assim: Filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm se levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Então, quando João escreveu lá, ele estava profetizando através da Bíblia que eles tinham o conhecimento do Antigo Testamento, que aquela era as últimas horas. E se não foi as últimas horas, João era um falso profeta. E depois as pessoas dizem que nós pregamos heresia. Ou você acredita na Bíblia conforme ela é, ou você acredita na tradição religiosa. João diz: filhinhos, esta é a última hora. Agora eu pergunto para você, o profeta errou? Eles foram enganados? O irmão disse que os discípulos não sabiam o que ele estava falando. Para eles, Jesus ia vir naquela geração. Para eles. Mas eles foram enganados. Então, como é que nós vamos acreditar no resto da palavra? Foi o que eu disse para eles. Se os discípulos não sabiam o que estava falando, como é que nós vamos acreditar nas outras palavras dele? Meus irmãos, saia desse engano. Se o profeta falasse, se o discípulo falasse, não acontecesse dentro daquele período de geração, ele era um falso profeta. E eles disseram: como conheceremos se essa palavra vem do Senhor? Deuteronômio. E aí o profeta diz: quando ela não se cumprir, você vai ver que não é Deus que falou. Eles iriam ver. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, que vai dizer assim: mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. O que tinha em mente para Pedro dizer para aqueles ouvintes deles, para aquela congregação, que já estava perto o fim de todas as coisas? Será que Pedro estava mentindo? Será que ele era um falso profeta? Será que isso não aconteceu lá, há 15 anos depois, na vinda do Senhor, quando Jerusalém foi destruído? Ou você ainda quer acreditar que o sistema religioso está com a razão? É muito difícil. Tiago capítulo 5, versículo 7, que vai dizer assim: portanto, irmãos, sede paciente até a vinda do nosso Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a primeira e as últimas chuvas. Então, Tiago estava trazendo à mente daqueles irmãos que era para eles ser paciente. Porque aquele que prometeu, ele viria e não demoraria. Seria como um lavrador que planta lá a roça e eles esperam com paciência a primeira chuva e a segunda chuva para que molhe a terra e eles colhem do fruto. Versículo 8: sede vós também paciente, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próximo. Será que o nosso irmão Pedro ou Tiago estava errado quando disse que a vinda do Senhor está próximo? Será que ele se enganou? Se ele falou enganado, ele falou dele mesmo, não podemos dar crédito a essa palavra. Ou ele falou a verdade, ou eles não falaram, não podemos acreditar no resto das palavras deles.
Mateus 24 é um sermão do monte bem conhecido, onde Jesus está sentado e os discípulos mostram aquela estrutura do templo, e Jesus chega no capítulo 24, versículo 2, ele diz assim: mas eles disseram, não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não sejais derrubado. Então, para os discípulos, quando o templo de Jerusalém era a coisa mais importante para os judeus. Se aquele templo caísse, ele saberia que era o fim daquela nação. É o templo que sustentava os cultos, era a glória de Jerusalém. E quando eles viram aquilo, Jesus falou que aquele templo iria cair, eles ficaram apavorados. Perguntaram, quando vai ser isso? Que sinal você vai dar na sua vida? Meus irmãos, não podemos separar essa tragédia em Jerusalém do restante dos versículos. Tudo está englobado dentro desse sermão Mateus 24. E quando chega no 32, ele diz, aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já os seus ramos se tornam terro e brota folhas, sabei que está próximo o verão. E igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo mesmo às portas. E o versículo que é difícil um pregador futurista pregar. Em verdade eu vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Qual é a geração? Todos aqueles que lêem esse versículo e não respeitar o tempo presente da palavra, o que Jesus estava dizendo para os discípulos, eles vão levar isso para o resto da vida deles, toda a vida. Mas o que Jesus disse? Não passará essa geração. Ele está afirmando que aquela geração era a geração que iria ser cobrada o sangue de Abel, o sangue de Zacarias e todo o sangue dos profetas. A punição, o juízo de Deus cairia sobre aqueles que não deram crédito à sua palavra. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, que vai dizer assim, ora, tudo isso lhe aconteceu com o exemplo, e foi escrito para aviso nosso, aviso deles, para quem já são chegado o fim dos séculos. Então, Paulo pega a palavra ali, trazendo para os coríntios, ele lembra aos coríntios que Deus tirou um povo do Egito, para que eles fossem obedientes, guardassem a fé e pudessem entrar na terra prometida. Mas muitos deles não acreditaram naquelas promessas e morreram mais de 23 mil em apenas um dia e pereceram no deserto. E Paulo está dizendo, tudo isso aconteceu como exemplo e foi escrito para aviso deles, porque já são chegado o fim dos tempos. Meus irmãos, entra nesse ano de 2023, mas não acredite nessas lorotas mais não. Examine a Escritura, respeita os verbos colocados, respeita o público presente, respeita a escatologia consumada, que iria consumar tudo ali dentro daquela geração. Do ano 1 até o ano 70 era o tempo do fim, era o tempo que Deus traria um juízo sobre Jerusalém, porque não deram crédito os profetas e muito menos o seu filho. E Deus trouxe um juízo no ano 70, implantou o seu reino, e hoje, pela glória de Deus, nós entendemos isso. E graças a Deus que o Brasil já está bem avançado nessa área, ainda que o sistema é muito forte, mas muitos já têm entrado por esse caminho e têm entendido que esse sistema que prega um futuro incerto está fora da realidade bíblica. Valeu? Melhor noite para você, paz eterna. Entra nesse ano de 2023 com a consciência limpa,
Estuda bem a palavra para que você seja liberto do pecado, desse pecado que ensinaram para você, liberto desse diabo que é apenas uma figura de linguagem. Ele nunca existiu. E qual é o pecado que foi perdoado? É a maldade ou foi a transgressão da lei? Tudo isso precisa trazer um estudo e entender realmente que nós hoje já nascemos no reino eterno de Deus. O que nós precisamos é desfrutar desse reino e amar o próximo como se não houvesse um outro dia. Valeu, melhor noite para você.